Você sabia que a maioria dos problemas que você enfrenta hoje seriam resolvidos se você melhorasse a sua autoestima? A sua dificuldade na sua procrastinação, na dependência emocional, no relacionamento, na sua profissão, a sensação de que você não merece coisas boas. Tudo isso tem uma raiz muito comum, que é a autoestima baixa. Eu vou aí trazer para vocês o desafio da autoestima, para vocês entenderem de uma vez como que a autoestima é construída, como que ela afeta diretamente nos seus relacionamentos, no seu financeiro, no seu amor próprio. E eu vou te mostrar como que você pode melhorar isso. Ainda que a sua autoestima não tenha sido construída num pilar bom, dá para resgatar isso. Então continue comigo até o final desse vídeo. Vou fazer o desafio da autoestima justamente para que vocês trabalhem isso aí, certo? E por que eu resolvi fazer isso? Porque eu vejo nos comentários de vocês e nos meus atendimentos o quanto vocês sofrem por não conseguir expandir. Às vezes você está num relacionamento que não é bom, ou você não consegue um relacionamento, você sente que não consegue fazer uma transição de carreira, tem medo de enfrentar riscos, se sente desprotegida e não tem aquela musculatura, aquela flexibilidade para enfrentar desafios. E tudo isso é sintoma de uma baixa autoestima. E é pensando em vocês que eu resolvi fazer o desafio da autoestima. Não tem como a gente falar de relacionamento, de amor, de autoconfiança, de autocompaixão, se nós não trazermos o entendimento da autoestima, do que é a autoestima, de como ela impacta na nossa vida, de como nós devemos aí fazer para trazer essa confiança, essa segurança em nós mesmos, para poder nos posicionar em certos lugares. E acredite, você que me vê falando aqui, saiba, eu parecia ser uma mulher forte, independente, mas a minha autoestima era realmente muito baixa, porque a autoestima ela não está no seu exterior, ela não é a sua aparência física somente. Sim, ela reflete na sua aparência física, porém, não é isso. É a segurança que você tem em você mesmo para realizar as coisas. Eu escrevi um e-book detalhadinho sobre isso, para que você entenda qual é a importância da sua autoestima, desde a base de como ela pode ser construída, sabe? Como que essas coisas que você está sentindo pode ter sido desenvolvido, e entenda o prejuízo que você está tendo na sua vida, certo? Então, quando você participa do desafio da autoestima, para você desenvolver essa poderosa ferramenta e você consiga aplicar na sua vida. Eu quero começar falando para você que a autoestima ela é construída desde a sua concepção, desde quando você estava lá sendo gerada no útero da sua mãe, desde quando você estava ali sendo desejada ou não, ouvindo como que sua mãe se referia a você ou ao seu pai, ou as pessoas que estavam em torno, e você vai falar assim, nossa Sil, mas isso é uma bobagem, eu não lembro. Pois é, você não lembra, eu também não lembro, mas o nosso organismo tem memórias. Então muitas vezes você nasce com uma sensação de rejeição, onde você nem sabe de onde vem. Você, às vezes, sabe que você perdeu um irmão se você foi gêmeo, e você sente aquela emoção de rejeição e você imagina que seja, né, disso. Então, assim, a sua autoestima, ela vem sendo construída desde aquela época. Mesmo se você foi desejado ou não, mesmo que você tenha passado por um trauma ou não, nossa autoestima vem sendo construída desde aquela época. Então, lembra disso, grave isso, nós temos memórias celulares. Então, muitas situações, elas podem acontecer, né? Mas não muda o fato de que aquele bebezinho está sentindo tudo que sua mãe está sentindo. Então já começa daí. Então se esse bebezinho já estava ali sensorialmente ativo, percebendo o ambiente, imagina quando você nasce. Quando você nasce, você é uma esponjinha. Você é um bebezinho ali querendo saber qual é a sua representação no mundo. E a forma como tratam você, a forma como sua mãe te pega no colo ou não pega, a forma como ela se refere a você, a como o ambiente te recebe, a como você percebe o toque da sua mãe ou das pessoas que estão com você, dos cuidadores, vai começar a contar uma historinha pra você. Se você está sendo cuidada, se você está sendo assistida ou abandonada, negligenciada, se você passou muito tempo ali no seu bercinho chorando e ninguém foi te atender, se você ficou muito tempo com fome, se você passou muito tempo sem molhada, sem se trocar, com dor. E assim, a gente não sabe o que aconteceu. Essa mãe pode ter ido trabalhar, pode ter ficado doente, precisado se cuidar,
pode ter ali rachado o bico do peito e ela ter passado um longo período sem dar um mamar, e aí ter que introduzir uma outra alimentação, ou até mesmo esse leite secou e essa mãe não pôde amamentar. Várias coisas podem ter acontecido, certo? Pode ser que essa mãe teve a criança e não se sentiu bem, e ela sentiu depressão pós-parto e rejeitou. Muita coisa pode ter acontecido, gente. São N fatores que podem ter acontecido. Só que o que aconteceu, e como você percebeu, são coisas que não tem como nós estarmos interferindo agora, mas nós conseguimos resolver isso a partir do momento que a gente entende por que isso aconteceu, como que aconteceu, e utilizando as ferramentas certas para estar aí trabalhando isso na sua vida. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui embaixo aqui para mim. Tá fazendo sentido se eu agora tô começando a compreender, certo? Então assim, o que a criancinha precisa? Ela precisa de ser atendida rápido. E quando ela sente que ela não é atendida rápido, ela começa a perceber, né, pelos sensores, que ela não tá tendo muita importância. Então assim, você pode falar, eu não lembro de muita coisa, mas você sente algo que você não sabe explicar. Muitas vezes é de um ambiente que não foi preparado para receber você, ou até mesmo você na barriga da sua mãe e ela passou dificuldade. Ela perdeu um parente querido, ela se sentiu impotente, então ela não conseguiu se disponibilizar para você. Então essa indisponibilidade da mãe gera essa sensação, tá? De que a mãe não tá conectada com ela. E conforme você vai avançando, né? Você vai percebendo outros tipos de linguagem, a expressão facial das pessoas que estão em sua volta, rapidez com as pessoas te atendem quando você chora, quando você chama, se a mãe olha para você torto, o olhar, então tudo isso são sensores. Isso vai trazendo para você se você é sendo bem recebido ou não naquele ambiente. À medida que você vai crescendo, o que acontece? Você vai começando a falar, você começa a questionar, a pedir, e à medida com que essas pessoas te respondem, né? Como elas sabem que você já responde melhor, elas vão dizendo o que elas pensam sobre você. Elas vão respondendo você da maneira que elas acreditam que você merece, e aí começa a entrar uma linguagem mais ativa. Você começa a perceber que essas pessoas usam expressões violentas, né? Se são agressivas verbalmente, se elas xingam, se elas são sem educação mesmo, se elas têm movimentos grosseiros e bruscos, se elas são carinhosas, se elas estão gostando da sua presença, se acolhem ou se elas te afastam. Todas essas pessoas que participam desse ambiente acabam aí contribuindo para que a sua autoestima seja baixa ou alta, tá? Então assim, tem muitas crianças que são muito amadas pelos pais, mas o irmão mais velho, ele não queria muito esse bebezinho. Então esse irmão mais velho, ele briga, bate, maltrata, e às vezes a mãe nem sabe, ou sabe, mas não consegue interferir, alguma coisa nesse sentido. Esse irmão está sendo parte da construção da sua autoestima. Por quê? Porque você está captando uma informação de que você está sendo desagradável, que você está invadindo o espaço, sabe? Que você está desagradando. E você vai captando informações que vão contando aí pra você quem é você nesse jogo da vida. E é assim que você é formada. É assim que você vai aprendendo se você é agradável, se você é bonita, se você é feia, se você é inteligente, se você é engraçada, se você fala muito, se você fala pouco, tá? Então assim, vai ter muito apontamento. Olha que bonitinho, olha o que ela fez. Ou às vezes eles ridicularizam vocês. Às vezes você faz alguma coisa errada. É até bonitinho, mas eles riem. Então você acaba captando aquilo como constrangimento, como se você fosse burro, boba. Então vai depender da sua interpretação do ambiente, da sua captação. Então tem dois fatores, a sua interpretação e o ambiente em si. E essa interpretação tem a ver com personalidade. Muitas vezes as crianças se sentem abandonadas porque a mãe demora muito para voltar do trabalho. E às vezes a mãe, ela não tá negligenciando não, ela tá trabalhando, ela tá estudando, mas a necessidade dessa criança, né, que ela tem, às vezes ela gostaria de passar mais tempo com a mãe, mas aquela ausência da mãe pra criança é mais sofrida do que pra outra criança, dependendo aí do temperamento. Por quê? Porque tem criança que não sente esse senso de importância da mãe presente, né? Isso pode acontecer. Então nem tudo é culpa do ambiente, o ambiente é um estímulo, mas vai depender muito da sua interpretação. Então conforme você vai captando essas emoções do ambiente, você vai construindo a ideia de quem é você, do que você representa, daquilo que você é capaz, do que você é boa, daquilo que você não é boa. Compreende? Então, dependendo daquilo que você vai escutando, aquilo vai te dar segurança para ir em alguns ambientes ou insegurança para ir em determinados ambientes. Então, se você crescer num ambiente que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa de atitude, sabe? Olha como que ela é solta, como ela se desenvolve, como que ela resolve, e você vai
ouvindo aquilo e percebendo aquilo, você aprende a corresponder àquela imagem. Então você vai para a escola, você estuda, você tira nota boa, você se acostumou a ouvir aquilo sobre você, então você desenvolve. Por outro lado, quando você é uma criança muitas vezes que é mais ativa, agitada, sabe? Que não consegue parar para sentar e estudar, então ela começa a ser rotulada como desatenta, preguiçosa. E aí você vai entendendo que aquilo é negativo. Você começa a se sentir mal. A criança começa a se sentir constrangida com esses rótulos. E aí é natural, né, de que a autoestima dessa criança começa a ser construída de forma baixa. Ela começa a ter vergonha de quem ela é. Ela aprendeu, né, que o adequado é ser organizada, é sentar, conseguir ficar parada 2, 3 horas, ser uma criança que fica quietinha. Então, ela muitas vezes acredita que o modo dela ser é errado. Então, o adulto, eles acabaram agindo com você como uma impaciência, porque você dava um pouquinho mais de trabalho mesmo, mas você construiu uma imagem sobre você. E essa imagem vai sendo levada para a vida adulta. E o problema é que muitas vezes você tá aí com 20, 30, 40, 50 anos, se sentindo do mesmo jeito que a sua criança se sentiu. Às vezes você recebia bullying, zoação por causa do seu cabelo, do seu corpo, por causa de alguma coisa errada que você falava, porque você andava meio mancandinho, porque sua língua era presa, e aí você tá ali adulta, com vergonha de quem você é, como se você estivesse no mesmo lugar, ouvindo aquelas vozes daquelas pessoas rindo de você, sabe? Aquela pessoa que te humilhou na frente de todo mundo, que tirou sarro na frente dos amigos, que fizeram uma brincadeira com você onde você se sentiu ridicularizada muito mal, sabe aquela sensação de ridícula, apreensiva? E aí a sua autoestima hoje, enquanto adulta, está sendo medida, pautada pela sua criança ferida. A sua criança está aí na frente, direcionando as suas escolhas. E aí você não se relaciona muito bem, você tem vergonha de entrar no aplicativo, você não fala direito com as pessoas que você poderia relacionar tanto, né, profissionalmente como amorosamente, porque você acredita que as pessoas vão te rejeitar. Você age como aquela criança rejeitada, aquela criança burra, aquela criança lerda, aquela criança que não dava certo em nada, que não era suficiente. Então, assim, será que algo mudou? Será que você ainda é aquela criança tão desajeitada? Será que você não melhorou em nada? Não é possível, porque passaram 20, 30, 40, 50, 60 anos e você continua do mesmo comportamento, certo? Então, assim, hoje eu quero trazer um exercício para você. Pare para pensar nas coisas que você ouviu que modelaram as coisas que você pensa sobre você hoje. O que você pensa sobre sua aparência, sobre seu jeito de falar, seu jeito de se comunicar, o seu jeito de estar, o jeito que você aprendeu a se sentir como você está se sentindo hoje. Ficou claro para você que você aprendeu a se sentir assim? Você se sente assim a partir da forma que te trataram? Então, não é só na sua casa, é nos ambientes que você passou. Os ambientes que você passou, as percepções que você teve, essa criança memorizou e essa criança está ferida. E essa criança está ferida há 20, 30, 50 anos, esperando que você, adulto, ajude essa criança a sair desse ciclo de sofrimento, tá? Então, assim, se veio aqui nesse vídeo alguma memória, alguma dúvida, tá? Deixa aqui a percepção que você teve, tá bom? Deixa que se eu percebi que eu penso desse jeito, eu falo desse jeito, eu imagino as coisas desse jeito, porque eu realmente, quando eu era criança, eu passei por isso. Eu fui aquela criança que carreguei muito peso, que fazia as coisas e ainda ouvia que era tudo errado. E hoje eu sofro com isso. Parece que tudo que eu vou fazer tem gente me observando, tá? Então, a gente se vê no próximo conteúdo, tá bom? Um abraço.